Ichika é um sortudo que foi jogado numa escola inteira de meninas por causa de um talento bem suspeito que ele tem. No começo, o cara tá pistola da vida. Afinal, desde sempre ele foi o tipo de garoto que nunca conseguiu nenhum oi de nenhuma mina. Tipo, o pessoal brincava que ele tinha cara de pé de Zé Betinha. Só que do nada, no primeiro dia de aula, as garotas começam a dar em cima dele e o maluco fica completamente perdido pensando: mano, sério? Como que um fracassado como eu vim parar nesse circo de ser o único moleque no meio de um monte de mulheres? A aula começa, e entra uma professora meio doidona das ideias chamada Maia, que fica lá enrolando uns 5 minutos até finalmente mandar todo mundo se apresentar. Ichika olha pro lado e vê a Hulk, que ele conhece desde criancinha, mas a garota simplesmente finge que ele não existe. O cara fica naquela vibe: poxa, será que é porque eu sou feio demais ou só porque todo mundo aqui me odeia mesmo? Quando é a vez dele se apresentar, consegue fazer o impossível: se envergonhar sozinho na frente da sala inteira. A galera fica se perguntando como esse trouxa conseguiu passar no processo seletivo. Nisso, Shifuyu surge do nada e detona a cabeça do coitado contra a mesa com força. Ela levanta e vai se apresentar pra turma, e Ichika fica bugado tipo: ué, que diabos minha irmã mais velha tá fazendo aqui? Shifuyu se apresenta como a professora titular da sala, responsável por ensinar todo mundo a pilotar o tal do Is. A classe pirar completamente quando descobre que a famosa Shifuyu é a professora, enquanto Ichika continua sem entender nada. Ela amassa a cabeça dele na mesa de novo porque ele não cumprimentou ela direito, e quando o pessoal percebe que ele é irmão da Shifuyu, todo mundo fica tipo: nossa, é por isso que esse cara é o único homem que consegue pilotar IS? Pra entender toda essa euforia em torno da Shifuyu, é bom saber que ela foi a representante do Japão no primeiro campeonato mundial de pilotos de IS. Mas um belo dia ela simplesmente sumiu do mapa, se aposentou e ninguém nunca mais soube dela. Maia começa a explicar. O IS, abreviação de Infinite Stratos, é um traje multifuncional produzido por uma empresa japonesa que deixa os humanos fazerem paradas absurdas, tipo super-heróis. Porém, o IS é proibido para uso militar e atualmente só rola em competições esportivas. E essa academia onde eles estão é a única organização no mundo inteiro que treina pilotos de IS. Depois da aula, as meninas ficam todas fofocando sobre o Ichika porque ele é mundialmente conhecido como o primeiro homem capaz de pilotar um IS. Mas o mano é incomodado com toda essa atenção feminina. Tu é um beta! Já que pra um cara azarado que nem ele, isso é muito estranho. Hulk chega nele e fala que quer conversar, então os dois sobem pro terraço pra ter uma conversa particular. Só que no final das contas, ela só faz o cara perder tempo. Eles voltam pra sala pro próximo período, e Ichika não entende nada da aula porque o QI dele é praticamente inexistente. Logo percebe que é o único burro da sala toda. E justo nessa hora, Shifuyu entra perguntando se ele leu o manual que foi dado antes da matrícula. O gênio responde que perdeu o livro, fazendo a irmã esmagar a cabeça dele de novo, enquanto fala que vai fazer outra cópia, e que ele tem 1 semana para decorar o livro inteiro. Depois da aula, uma outra idiota, porém mais inteligente, vem falar com ele. Ela se apresenta como Cecília, a representante da Inglaterra, mas Ichika não faz a menor ideia de quem é essa mina. Ela fica se gabando das conquistas dela e de como é um privilégio pra um trouxa feito ele poder falar com ela, mas Ichika já foi humilhado tantas vezes na vida que nem se ofende mais. Quando Cecília tá saindo, elas ainda solta que é uma das elite entre as melhores e a única que derrotou um instrutor no exame de admissão. Mas pra surpresa dela, Ichika responde do nada que ele também derrotou um instrutor, fazendo a aura dela cair 1000 pontos instantaneamente. Mais tarde, quando ele vai pro dormitório, as garotas ficam seguindo ele feito moscas, e ele fica mega triste com isso. Quando finalmente chega no quarto designado pra ele e abre a porta, Hulk sai do banheiro só de toalha, chocando os dois. Ela imediatamente pega a espada de madeira dela, mas ele sai voando do quarto e desvia de todos os ataques. Enquanto ele reclama do lado de fora que quase morreu, umas garotas gostosas aparecem oferecendo uns melões bem baratos pra ele. Então ele implora pra Hulk deixar ele entrar de volta, ou a integridade física dele vai acabar essa noite. Quando volta pro quarto, ela pergunta se ele planejou tudo isso só pra dividirem o quarto. Mas ele manda ela parar de ser boba porque não tem como ele ter feito isso. Hulk então sugere que criem um cronograma de como vão dividir o espaço, já que agora são colegas de quarto, inevitavelmente. O cérebro de Ichika começa a sugerir umas paradas bem suspeitas, fazendo ela querer acabar com ele de novo, mas ele rapidinho pega uma espada de madeira que estava por perto pra se defender. Porém percebe que se ferrou quando vê o plot armor dela jogado no chão, mas mantém a pose falando que é bonitinho, deixando ela super sem graça. No dia seguinte, enquanto almoçam juntos, Ichika repara que a Hulk parece que nasceu franzindo a testa, mas ela diz que é assim mesmo. Uns minutos depois, umas garotas interessadas no Ichika vêm sentar do lado dele, e Hulk vai embora porque tá morrendo de ciúmes escondido. As meninas comentam que os dois parecem bem próximos, e Ichika explica que são amigos de infância desde a primeira série do clube de Kendo. Shifuyu aparece de repente e manda a galera voltar correndo pra sala,
E mais tarde, na aula, ela anuncia que vão eleger um representante para um torneio interclasses que vem aí. Alguém imediatamente indica o Ichika, mas quando ele tá prestes a recusar, Cecília se levanta e destrói o cara com palavras, falando que deixar um fracassado feito ele virar representante da classe é uma vergonha total. Ele fica pistola, e quando ela desafia ele para um duelo, aceita na hora, falando que vai derrotar ela até ela não conseguir andar direito. Ouvindo isso, Shifuyu já marca a data e local da luta ali mesmo. Mais tarde, ainda no mesmo dia, Shifuyu avisa pro Ichika que não tem nenhum IS disponível pra ele no momento, e vai demorar um tempo pra fazerem um personalizado. Isso choca a sala inteira, que fica se perguntando se o governo tá patrocinando o cara, já que ele tá ganhando o privilégio de ter um traje pessoal sendo só um aluno de primeiro ano. Enquanto isso, Cecília aparece na cara dele e começa a se gabar de novo, falando que, mesmo sendo óbvio quem vai ganhar a competição, não seria justo ela ter um traje pessoal enquanto ele pilota um de treino. Ichika fica surpreso que ela também tem um personalizado, e quando descobre que só 467 foram produzidos no mundo todo, cujos núcleos foram construídos pela doutora Tabani, fica mais chocado ainda, porque essa é a irmã mais velha da Houki. Só a Tabani consegue construir os núcleos, mas ela se recusou a fazer mais que um certo número, fornecendo para o governo apenas uma quantidade limitada de IS disponíveis. Shifuyu continua explicando que normalmente só o governo ou empresas podem receber um IS pessoal, mas o Ichika tá ganhando um por causa da situação única dele. Uma garota meio estranha de cabelo roxo pergunta se a Houki é parente da doutora Tabani, e Shifuyu revela que ela é a irmã mais nova da Tabani, chocando toda a classe. A galera imediatamente começa a bombardear a Houki com um monte de pergunta boba, já que a doutora Tabani não aparece há um tempão apesar do governo tá procurando ela desesperadamente. Mas a garota brava fica irritada e manda todo mundo parar de encher o saco dela, porque ela não tem nada a ver com onde a irmã tá. Ouvindo isso, Ichika fica pensando se ela tem treta com a irmã ou se ela simplesmente nasceu brava mesmo, como disse antes. A aula continua com a Maya explicando sobre o sistema do IS, mas o cérebro do Ichika não tá processando nada. Porém, ele fica mais preocupado com a Houki, que parece estar com a cabeça longe. Mais tarde, depois da aula, ele vai até ela e fala que deveriam ir comer alguma coisa, mas ela recusa. Ele pega ela animado tentando animar, mas ela joga o cara no chão. Ele fala que ela melhorou muito, mas ela responde que é ele quem virou uma sombra do que era antes. Ele pega na mão dela de novo e começa a ir pro refeitório, enquanto ela segue atrás toda sem graça. Quando sentam pra comer no refeitório, Ichika pede pra Houki ensinar ele sobre o IS porque ele pode acabar tomando uma surra da Cecília desse jeito. Porém, a Houki tá meio relutante porque acha que ele mesmo procurou essa confusão, mas uma garota de repente aparece e se oferece pra ensinar ele. Ouvindo isso, Houki responde rapidinho que ela já tá ensinando. Eles começam o treino, e percebendo que o Ichika tá muito mais fraco comparado a quando eles eram crianças no fundamental, ela fica irritada e grita com ele. Ela fala que o problema dele não é o IS, então vai treinar ele por 3 horas depois da aula todo dia daqui pra frente. Depois de uma semana de treinamento, o cara pergunta pra Houki que diabos tá acontecendo. Ele veio pra ela ensinar sobre IS, mas a burra só tá dando aula de Kendo. Houki explica que não teve escolha porque o traje dele não tava pronto ainda, e foi nessa hora que ele percebeu que contratou uma idiota pra ser professora. Uns momentos depois, Maya de repente chama o Ichika e avisa que o traje dele tá pronto, então ele precisa se preparar pra batalha imediatamente. O cara já sabe que tá ferrado quando vê o IS dele, o Byakushiki, que ele não tem treinamento nenhum. Ele veste a parte de cima e ativa o traje na hora, na esperança de descobrir como lutar durante a batalha mesmo. Informam pra ele que o traje da Cecília se chama Blue Tears, um modelo de longo alcance especializado em tiros, mas falam pra ele não se preocupar em morrer porque tem um recurso em todo o IS que vai proteger a vida dele. No máximo, ele só perde uns pedaços. Depois disso, Ichika vai pro ginásio de batalha, e assim que encara a Cecília, ela começa a enrolar de novo. A luta começa com um tiro da Cecília que manda o Ichika pro espaço. Ela solta outra chuva de tiros dos canhões dela, e embora ele desvie por pouco das explosões, rapidinho invoca a arma dele e parte pra cima. Ela responde intensificando os ataques, mas ele desvia de todos os tiros habilmente, deixando ela chocada e a galera maravilhada. Houki, porém, não tá impressionada. Ela nota que ele tá se achando demais, já que o hábito dele de ficar abrindo e fechando a mão esquerda sempre indica que ele vai fazer alguma burrice. Ele continua desviando dos ataques da Cecília, chegando cada vez mais perto, até ela lançar 2 mísseis teleguiados na direção dele. Os mísseis perseguem ele sem dó até finalmente acertar, chocando a galera toda. Apesar do impacto, o traje do Ichika de repente se transforma, e ele percebe que a arma dele, Yukihira, é a mesma que a irmã dele usava antes. Ele ativa, e depois de uma breve ostentação, parte pra cima dela de novo. Cecília rapidamente dispara mais mísseis, mas ele consegue desviar e quase acerta um golpe nela. Porém, a energia do escudo dele abruptamente cai pra 0, encerrando a partida e dando a vitória pra Cecília. Confuso sobre a derrota, ele pergunta pra Shifuyu o que aconteceu.
E ela revela que o ataque de anulação de barreira dele drena a energia do escudo em troca de causar dano no oponente. Maya entrega pra ele um manual gigante para aprender a operar o novo traje, e ao ver aquilo ele já teme que vai reprovar na escola. Mais tarde, enquanto Cecília toma banho, ela sente uma insatisfação inesperada apesar da vitória, ficando se perguntando por que ela não tá contente. No dia seguinte, durante a sessão prática na escola, Cecília e Itika são escolhidos para demonstrar as habilidades para os colegas burros deles. Porém, Itika tem dificuldade porque ainda é lento no IS, fazendo a Cecília dar umas dicas para ele andar mais rápido. Depois das aulas, Shifuyu instrui eles a fazerem um pouso em mergulho. Cecília pousa graciosamente, mas Itika acaba caindo de cara no chão. Preocupada com a segurança dele, Cecília corre para ver se tá tudo bem, mas o ciúme da Hulk fala mais alto e ela interrompe, deixando o Itika se perguntando o que diabos tá rolando entre as duas. Depois disso, Cecília renuncia à posição dela, levando o Itika a ser nomeado o novo representante da classe inesperadamente. Na aula seguinte, os alunos ficam falando sobre uma nova aluna transferida da China que vai entrar na turma. Eles acham que ela não vai ser grande coisa, já que provavelmente não tem um IS pessoal. Mas para surpresa de todo mundo, ela chega e se revela como uma representante cadete com traje próprio. Itika fica chocado ao reconhecer ela como Ling Yin, a amiga de infância dele, e os dois se reencontram rapidinho, provocando inveja nos colegas que ficam se perguntando quantas amigas de infância esse cara tem. Enquanto conversam, Ling Yin menciona que ficou chocada ao ver nas notícias que ele ativou um IS. Curioso, ela pergunta como aconteceu, e Itika explica que não foi de propósito. No dia do exame de admissão, ele se perdeu procurando a sala de prova e acidentalmente entrou num lugar onde tinha uma unidade de IS. Por curiosidade, ele tocou no traje e, para surpresa de todo mundo, o negócio ativou, o que levou à admissão inesperada dele na escola. Nessa hora, Cecília e Hulk chegam claramente irritadas e perguntam quem é a gata que o Itika tá conversando, mas o cara manda elas não se preocuparem, porque é só uma amiga. Antes da conversa poder continuar, o sinal da escola toca indicando o início das sessões de prática individual. Hulk rapidamente ativa o traje dela, ansiosa para treinar com o Itika numa partida intensa. Não querendo ficar de fora, Cecília também veste o traje dela, se juntando a eles para um treino a 3. Uns momentos depois, Itika tá visivelmente esgotado, tentando recuperar o fôlego depois de treinar com as duas garotas. Cecília decide que já teve o suficiente e sai, mas Hulk, ainda querendo mais, sugere que voltem pro quarto para continuar a atividade. Mais tarde, enquanto Itika conversa com Ling Yin, ela descobre que ele tá dividindo o quarto com a Hulk. Isso deixa ela com ciúmes, mas Itika fala que não é nada demais, alegando que o jeito esquisito da Hulk só faz ele perder o interesse. Frustrada, Ling Yin decide confrontar a Hulk e pede pra trocar de quarto, provocando a ira da Hulk. Hulk, furiosa, pega uma espada de madeira e tenta acertar a Ling Yin, mas ela rapidamente ativa o IS e bloqueia o ataque com facilidade. Ling Yin então menciona uma promessa de infância que fez com o Itika, mas ele não faz a menor ideia do que ela tá falando. Itika pede pra ela esclarecer, mas ela se recusa e em vez disso desafia ele, declarando que o perdedor da competição que vem aí tem que cumprir o pedido do vencedor. Confiante, Itika jura que vai ganhar pra ela ter que explicar qual é essa promessa. O dia do torneio finalmente chega, e na primeira partida os dois se enfrentam com tudo que têm, indo de frente um contra o outro. Os ataques incansáveis da Ling Yin empurram o Itika pro limite, forçando ele a se esforçar só pra acompanhar. Percebendo que vai ficar exausto se continuar assim, Itika decide colocar distância entre eles correndo pra longe. Porém, Ling Yin não dá trégua e lança um ataque poderoso que manda ele de cara pro chão. Apesar disso, Itika rapidamente se levanta e continua desviando do ataque implacável dela. Enquanto manobra, ele se lembra de um briefing sobre o sistema do IS e considera se consegue ativar a habilidade de anulação de barreira nessa situação. A mudança repentina de táticas deixa a Maya confusa sobre qual é o próximo passo dele, enquanto Shifuyu especula que ele pode estar tentando um Ignition Boost, uma técnica surpresa que permite ao usuário acelerar rapidamente para pegar o oponente desprevenido. Enquanto Itika continua desviando dos ataques da Ling Yin, ele abruptamente parte para cima dela em velocidade máxima. Mas justo antes de alcançar ela, um raio laser de repente perfura a arena, causando uma explosão massiva. Shifuyu rapidamente percebe que uma força desconhecida invadiu a barreira protetora da arena e ordena a suspensão imediata da partida, mandando todo mundo evacuar. No meio do caos, Ling Yin pede pro Itika recuar para segurança enquanto ela segura o inimigo, porque sabe que ele é fraco, feito um macarrão. Mas o instinto Sigma do Itika entra em ação e ele se recusa a deixar ela para trás, declarando que não vai abandonar uma garota em perigo. Porém, Ling Yin fica distraída e outro raio laser é disparado na direção dela, mas Itika age rápido. O objeto voador não identificado fica cada vez mais hostil, lançando uma saraivada de ataques que eles desviam por pouco. No caos, Ling Yin manda o Itika ir pra frente enquanto ela dá cobertura de fogo. Itika concorda,
mas o cara perdeu a aula de tiro porque erra os 4 alvos seguidos. Enquanto isso, Maya implora para eles evacuarem imediatamente, mas a situação piora. O escudo de proteção foi hackeado pelo IS não identificado, travado na força máxima, bloqueando qualquer tentativa de evacuação ou reforços. No meio da batalha, Ichika percebe que a energia do escudo dele está criticamente baixa e que só pode usar a habilidade de anulação de barreira mais uma vez. Ele logo nota que os movimentos do IS não identificado são estranhamente mecânicos, reagindo só sob condições específicas. Isso leva ele a uma conclusão chocante. Provavelmente é um drone sem piloto, deixando a Lingin incrédula. Determinado a acabar com a luta, Ichika decide usar o Heiraku Byakuya, uma arma poderosa que ele é proibido de usar na escola por causa da natureza destrutiva dela. Lingin, nada impressionada, fala que não tem sentido nenhum ele bancar o herói, já que vai errar de novo. Porém, ele instrui ela a disparar os canhões em potência máxima no sinal dele. Enquanto eles bolam a estratégia, Hulk aparece no campo de batalha, tentando encorajar o Ichika. Porém, a presença dela só chama a atenção do IS não identificado, que lança um ataque na direção dela. Ichika rapidamente instrui Lingin a atirar os canhões nele. Ele absorve a explosão para recarregar o escudo e imediatamente retalha contra o inimigo misterioso. Porém, erra de novo. O IS não identificado desvia habilmente e contra-ataca com um soco poderoso. O IS então se prepara para acabar com ele, mas Cecília salva o traseiro fraco dele bem a tempo, lançando uma saraivada de laser surpresa que aparentemente oblitera o inimigo. Justo quando acham que acabou, o braço do IS de repente reativa e dispara direto no Ichika, ferindo ele seriamente. Então levam ele para a enfermaria. Enquanto isso, Maya e Shifuyu investigam os destroços do IS desconhecido e descobrem que ele funciona com um núcleo não registrado, um que não está listado entre os 467 núcleos de IS conhecidos no mundo todo. Elas ficam intrigadas, se perguntando que tipo de ameaça estão enfrentando de verdade. Depois disso, Maya chega no quarto 1025 e informa para Hulk que o quarto novo dela tá pronto, e é hora dela se mudar. Hulk hesita, mas quando Ichika ignorantemente fala que ela pode ir sem se preocupar com ele, ela fica irritada e começa a arrumar as coisas dela na hora. Não muito depois, ela volta para lançar um desafio ousado. Se ela ganhar o torneio interclasses que vem aí, o Ichika tem que sair com ela. Que negócio bom, hein? Por perto, uns alunos fofoqueiros ouvem a conversa e rapidamente espalham rumores pela escola inteira. No dia seguinte, uma nova aluna transferida chamada Charlotte, uma representante cadete da França, é apresentada para a turma, chocando todo mundo com a chegada de outro garoto. Shifuyu então anuncia que a classe vai ter uma sessão de treinamento de IS conjunta com a turma 2 e instrui Ichika e Charlotte a se trocarem primeiro, já que são ambos garotos. Ichika, animado, arrasta Charlotte pro vestiário, onde uma multidão de garotas curiosas se reúne para dar uma espiada no aluno novo. No vestiário, Ichika casualmente troca de roupa, mas Charlotte vira pro lado envergonhado, fazendo Ichika questionar se esse cara é hétero ou não. A sessão de treinamento logo começa e Shifuyu seleciona Cecília e Lingin para demonstrar as habilidades delas. Embora relutantes no começo, elas ficam mais animadas quando Shifuyu menciona que essa é uma ótima oportunidade para impressionar o Ichika. Shifuyu então apresenta a oponente delas, e Maya acidentalmente cai em cima do Ichika, colocando eles numa posição adequada só para desenvolver o plot. O duelo amigável começa, e apesar da ostentação da Cecília e Lingin, Maya destrói elas tão rápido quanto é matar uma mosca. A turma então é dividida em grupos menores para mais treinamento. Ichika instrui o time dele, ajudando cada membro a entrar no traje um por um. Hulk, porém, insiste em ser a próxima, mas aponta que não consegue alcançar a cabine quando tá elevada. Ichika liga o traje dele para ajudar ela, e ela aproveita a chance para perguntar se ele quer almoçar junto. Ele concorda, mas o idiota sem noção traz os amigos junto, arruinando o momento completamente. No dia seguinte, uma nova aluna transferida chega, uma garota da Alemanha com um tapa-olho chamada Laura. Ela se refere a Shifuyu como mestra de instrução, o que instantaneamente faz Ichika lembrar que esse era o título que a irmã dele tinha durante o tempo na Alemanha. Enquanto Laura caminha até o lugar dela, ela ousadamente se aproxima do Ichika e dá um tapa nele, chocando todo mundo. Ela então declara que nunca vai reconhecer ele como irmão da Shifuyu. No dia seguinte, enquanto o resto dos alunos treina, Hulk, Lingin e Cecília tentam treinar o Ichika tudo de uma vez. Porém, Ichika tem dificuldade de acompanhar por causa do armazenamento de memória baixo dele. Charlotte chega no IS dele e sugere uma partida de treino com o Byakushiki, que Ichika aceita animado. Assim que a batalha começa, Charlotte rapidamente domina o Ichika, drenando a energia do escudo dele com rajadas rápidas de tiros. Depois da partida rápida, Charlotte explica algumas funções do traje pro Ichika e entrega o rifle para ele praticar. Enquanto Ichika tá se acostumando com a arma, Laura de repente aparece e desafia ele para um duelo. Ichika recusa, sugerindo que esperem até a partida da Liga Interclasses que vem aí. Sem se abalar,
Laura lança um ataque surpresa, mas Charlotte rapidamente intervém, bloqueando o golpe dela e se preparando para contra-atacar. Uma professora entra bem a tempo, forçando a Laura a recuar, enquanto as outras garotas questionam o Ichika sobre a conexão dele com a Laura. Charlotte encontra o Ichika no vestiário e tenta sair rapidamente. Ichika, porém, chama a atenção dele por sempre evitar se trocar com ele. Ichika tenta parar ele, mas Charlotte fica nervoso demais e acaba fugindo correndo. Mais tarde, enquanto Ichika vai para o dormitório, ele ouve Laura implorando para Shifuyu voltar para a Alemanha e retomar os deveres de ensino em vez de ficar perdendo tempo na academia. Shifuyu manda ela calar a boca e dispensa o pedido ridículo. Shifuyu então vê Ichika escutando escondido e bronca ele por não focar no treinamento. Ichika questiona ela sobre os comentários da Laura de não reconhecer ele como irmão dela, se perguntando se é porque ele foi um fator na derrota dela no torneio pela segunda vez. Shifuyu descarta as preocupações dele, afirmando que isso é passado, antes de ir embora. Durante a final do segundo torneio internacional de luta de IS, Ichika foi repentinamente sequestrado e aprisionado. Ao saber do sequestro dele, a irmã dele imediatamente se retirou do torneio para resgatar ele. Esse incidente causou uma controvérsia significativa, e devido à ajuda do exército alemão em localizar o Ichika, ela foi obrigada a ficar na Alemanha por um ano para ajudar a treinar a divisão de IS deles. Ichika volta pro dormitório e inesperadamente encontra Charlotte no chuveiro. Ele oferece um sabonete novo como substituto pro que acabou, mas fica surpreso quando nota os atributos femininos dele. Chocado, Ichika recua pro quarto, e quando Charlotte volta do banheiro mais tarde, o clima entre eles fica tenso. Ichika pergunta por que Charlotte estava fingindo ser homem, e Charlotte explica que foi ordem do pai dela. Ela revela que, na verdade, não é filha biológica do pai, e foi apenas acolhida por ele 2 anos atrás. O pai dela começou a testar ela na empresa quando descobriram a alta aptidão dela para o sistema IS. A empresa enfrentou um revés logo depois, ficando estagnada com os modelos de IS de segunda geração, enquanto outros avançavam para a tecnologia de terceira geração. Ichika questiona a conexão entre o disfarce dela e a situação atual, e Charlotte admite que se passou por homem para chegar mais perto dele e coletar informações sobre ele e o traje dele. Ela então compartilha que a única opção dela agora é voltar para o país natal e encarar um possível aprisionamento. Ichika, ao ouvir isso, sugere que ela fique na academia, citando uma regra de que os alunos não são afiliados a nenhum país, organização ou grupo durante os 3 anos deles na academia. Nessa hora, Cecília bate na porta. Charlotte rapidamente finge estar doente para evitar detecção e Cecília leva Ichika para jantar. Enquanto isso, Laura revela o plano dela de eliminar o Ichika, acreditando que ele é o obstáculo para o sucesso da irmã dele. No dia seguinte na escola, rumores se espalham feito fogo que o vencedor da competição que vem aí vai conseguir sair com o Ichika. Hulk fica perplexa, se perguntando como todo mundo descobriu sobre a conversa que ela teve com o Ichika. Enquanto isso, 2 rivais se cruzam de novo, cada uma se gabando da força delas, levando elas a se desafiarem para uma luta. Enquanto se preparam para batalhar, Laura de repente intervém, e uma discussão acalorada surge, escalando para uma batalha. Ao ouvir sobre o conflito, Ichika e Charlotte correm para o ginásio para testemunhar o caos. A luta se intensifica quando Ling Yin dispara os canhões de impacto dela na Laura, mas Laura habilmente desvia do ataque usando o bloqueador inercial do traje dela, deixando o Ichika atônito. Ling Yin lança mais ataques, mas Laura contra cada um perfeitamente. Laura então atira as armas de gancho dela na Ling Yin, capturando ela. Mas Cecília intervém antes de soltar uma rajada de mísseis. Ela acaba caindo na zona de armadilha da Cecília. Cecília aproveita a oportunidade lançando outro míssil, mas Laura contra-ataca com o canhão dela. Laura balança a Ling Yin capturada na Cecília. De pé sobre elas, Laura prepara outro disparo do canhão, mas Cecília reflexivamente atira de volta a queima-roupa. Embora Ling Yin e Cecília acreditem que causaram dano significativo na Laura, ela emerge completamente ilesa, deixando elas atordoadas. Ela rapidamente prende elas com as cordas dela e começa a destruir elas, sem mostrar nenhuma consideração pela segurança delas. Testemunhando isso, Ichika entra em fúria, quebra a barreira protetora e parte para dentro da arena para resgatar as amigas dele. Mas Laura para ele facilmente usando o bloqueador inercial dela e se prepara para atacar ele. Nessa hora, Charlotte abre fogo na Laura, criando uma distração que permite o Ichika puxar Ling Yin e Cecília para segurança. Laura, porém, captura Charlotte e começa a puxar ela, mirando para acertar. Mas antes que possa, Shifuyu intervém e bloqueia o ataque. Ela severamente dispensa todo mundo, proibindo qualquer batalha não oficial até o torneio. Ling Yin e Cecília são então levadas para a enfermaria para o tratamento, enquanto Ichika e Charlotte ficam do lado delas. De repente, um grupo de alunos invade com notícias sobre o torneio interclasses que vem aí. Eles anunciam que os participantes agora devem competir em duplas em vez de solo, e qualquer um incapaz de achar um parceiro vai ser aleatoriamente designado para um.
Todas as garotas imediatamente pedem pro Ichika ser parceiro delas, mas ele recusa todas, escolhendo fazer equipe com Charlotte. Enquanto isso, Cecília e Linguin expressam o desejo delas de fazer equipe com ele, mas Maya informa que elas estão desqualificadas da competição devido ao dano que os trajes delas sofreram. No dia seguinte, enquanto se preparam para o torneio, as combinações são reveladas, incluindo os emparelhamentos aleatórios para aqueles incapazes de garantir um parceiro. Para surpresa deles, Ichika e Charlotte descobrem que os primeiros oponentes deles não são outros senão Laura e Hulk. A partida começa com Ichika partindo direto para cima da Laura, mas ela facilmente para ele usando o bloqueador inercial dela. Enquanto ela se prepara para explodir ele, confiante que a abordagem direta dele foi uma jogada muito estúpida, Charlotte aparece atrás dele e abre fogo nela. Laura rapidamente recua, mas Hulk entra bloqueando o ataque da Charlotte. Hulk então corre em direção a Charlotte, mas Ichika se move em sincronia com ela, bloqueando o avanço dela, enquanto Charlotte se prepara para disparar os canhões na Hulk. Porém, Laura interrompe com um movimento digno de Mortal Kombat, puxando Hulk para trás dela enquanto continua a luta com o Ichika. Hulk tenta reengajar, mas Charlotte intercepta, atirando implacavelmente até o traje da Hulk ser danificado e ela ficar incapaz de continuar lutando. Charlotte então faz equipe com Ichika de novo, partindo para cima da Laura, que usa o bloqueador inercial para bloquear. Enquanto Laura tá distraída, Ichika de repente ataca de cima. Embora Laura estreitamente evite o golpe dele, Ichika rapidamente fecha a distância, partindo para cima de novo. Ela bloqueia com o bloqueador inercial de novo, mas dessa vez Charlotte pega ela desprevenida com um disparo de canhão. Conforme a batalha se intensifica, Ichika encontra uma abertura e se move para acertar. Mas o traje dele de repente desliga quando a energia do escudo esgota. Laura rapidamente capitaliza nisso, derrubando ele pro chão. Charlotte entra em ação lançando um contra-ataque com o Ignition Boost dela, pegando Laura desprevenida. Laura se prepara para retaliar, mas é interrompida quando Ichika atira nas costas dela com o rifle. Furiosa, Laura dispara a arma de gancho dela nele, mas Charlotte aproveita o momento, puxando ela para perto e estilhaçando o escudo dela com um ataque preciso de perfuração de escudo. Charlotte parte para frente e dá uma série de golpes na Laura, que começa a refletir sobre as lutas passadas dela. Laura se lembra do treinamento árduo que suportou, se esforçando para ficar no topo das habilidades de combate dela antes da chegada das unidades de IS. Para melhorar a compatibilidade dela, uma nanomáquina foi implantada no olho dela, mas o corpo dela nunca se adaptou completamente, rotulando ela como uma falha. Tudo mudou quando Shifuyu se tornou a instrutora dela, ajudando ela a recuperar o status dela como uma concorrente de topo. Laura se lembra do dia que perguntou para Shifuyu por que ela era tão forte, e a resposta da Shifuyu, que tinha um irmão, deixou uma impressão duradoura. Daquele momento em diante, Laura ficou fixada em derrotar a pessoa que tinha tomado a atenção da mentora amada dela. De volta ao presente, ela de repente ativa o nanomáquina nos olhos dela, provocando uma transformação misteriosa que deixa todo mundo em choque e confusão. O nível de alerta é imediatamente elevado, e o torneio é suspenso enquanto a audiência é ordenada a evacuar a arena. Ichika reconhece que a criatura se parece com a irmã dele e se prepara para engajar, mas Laura rapidamente interrompe ele, derrubando ele e desabilitando o traje dele num instante. Furioso com a imitação da criatura da Shifuyu, Ichika imprudentemente tenta lutar na forma normal dele, mas Hulk segura ele. Apesar da insistência dele em lutar, ela questiona o que ele pode fazer agora que o traje dele tá offline. Porém, Charlotte entra oferecendo para recarregar o traje dele usando o bypass de núcleo aberto do traje dela. Depois de receber um impulso de energia, Ichika reativa o Byakushiki em modo de peça limitada, liberando o Heiraku Byakuya, e dá um corte devastador que derrota a criatura, libertando Laura. Ela acorda mais tarde na enfermaria, onde Shifuyu questiona ela sobre o sistema de rastreamento Valkyria, uma tecnologia proibida carregada no IS dela que só ativa sob certas condições. Enquanto Ichika e Charlotte compartilham uma refeição juntos, Ichika vê a Hulk e lembra ela do encontro prometido, deixando ela empolgada. Maya então se aproxima para informar que, como recompensa pelos esforços deles na arena, eles ganharam acesso ao banho público masculino. No banho, Ichika tá aproveitando o relaxamento quando Charlotte inesperadamente se junta a ele. Durante o tempo juntos, Charlotte conta pro Ichika que finalmente decidiu parar de se identificar como homem e revelar a verdadeira identidade dela como garota. Na manhã seguinte, Maya reintroduz Charlotte para a turma, dessa vez como Charlotte, e a classe imediatamente começa a fofocar sobre o que aconteceu entre ela e Ichika no banho. Os rumores irritam a Linguin, que invade a sala de aula pronta para acabar com o idiota pervertido. Porém, Laura intervém bem a tempo, e pro choque de todo mundo, ela beija o Ichika bem na frente da classe inteira. Umas noites depois, Hulk recebe uma ligação inesperada da irmã dela, Doutora Tabani. Apesar das tentativas da Hulk de encerrar a conversa, Tabani animadamente revela que criou um traje de IS pessoal só pra ela. Um modelo especial de alta performance chamado Akatsubaki. Ouvindo isso, Hulk fica atônita.
Na manhã seguinte, Ichika acorda para encontrar Laura completamente pelada do lado dele, e quando ele se pergunta que diabos está acontecendo, ela fala que quer fazer coisas que só são feitas em Ohio com ele, já que agora são um casal. Ichika fica perplexo e exige saber quem encheu a cabeça dela com besteira, mas antes que possa reagir, Laura prende ele para uma sessão de exercícios rápida. Nessa hora, Hulk entra para lembrar o Ichika sobre a sessão de treino deles, só para descobrir que o cara já tá se exercitando de um jeito mais prazeroso. Uns dias depois, a turma dá uma pausa da rotina e vai pra praia para um relaxamento muito necessário. Enquanto os outros curtem o sol e as ondas, Hulk fica isolada, imersa em pensamentos. Shifuyu se aproxima e pergunta se algo tá incomodando ela. Hulk admite que tá pensando na irmã dela, ao que Shifuyu responde que recentemente falou com a Tabani e descobriu que ela não estava envolvida no incidente do sistema VT da Laura. Shifuyu então insinua que a Tabani pode fazer uma aparição em breve. Mais tarde, naquela noite, durante o jantar, Cecília tem dificuldade para sentar confortavelmente por causa da falta de familiaridade dela com os costumes locais. Ichika, notando o desconforto dela, gentilmente se oferece para alimentar ela, que aceita ansiosamente. Ele cuidadosamente coloca a carne dele na boca dela, e a cena provoca caos entre o grupo. Shifuyu intervém, bronqueando o Ichika pela comoção e mandando ele manter as coisas sob controle. Depois que ela vai embora, Ichika fala para Cecília que deveriam parar por enquanto, mas quietamente adiciona que ela pode visitar o quarto dele mais tarde para uma pequena recompensa. Esperando algo íntimo, Cecília se veste com a melhor lingerie dela debaixo da roupa e vai em direção ao quarto do Ichika, só para encontrar as rivais dela espreitando pela porta tentando ouvir o que tá acontecendo lá dentro. De repente a porta se abre, expondo todas elas pegas desprevenidas. Shifuyu questiona o comportamento delas e elas desajeitadamente tropeçam, incapazes de explicar as intenções sujas. Shifuyu então revela que Ichika tá simplesmente dando uma massagem para ela e sugere que elas entrem e vejam quão bom ele é. Para demonstrar as habilidades dele, Ichika convida Cecília para ir primeiro, revelando que esse é o motivo dele ter chamado ela. Ele começa a massagear ela, e Cecília quase solta uns sons melódicos, mas Shifuyu nota a roupa dela e percebe que ela veio vestida para algo muito mais que uma massagem, deixando Cecília vermelha de vergonha. Na manhã seguinte, Ichika nota Hulk encarando um pôster. Curioso, ele pergunta sobre isso, mas ela ignora ele. Determinado a descobrir, ele pega o pôster e de repente uma nave massiva desce do céu. E então, a doutora Tabani sai numa entrada dramática. Mais tarde, quando Ichika e as garotas se reúnem com Shifuyu, Tabani chega com uma exibição excêntrica e exagerada, agindo de forma completamente ridícula. As garotas ficam atônitas e desapontadas, se perguntando se essa é a gênio doutora Tabani que sempre admiraram. Momentos depois, outra nave pousa revelando o novo traje de IS da Hulk, o Akatsubaki, um modelo de 4ª geração de ponta. Ansiosa para testar, Hulk sobe a bordo e começa a testar as capacidades. Enquanto ela demonstra os poderes do traje, Maya aparece com um relatório urgente de uma missão especial. Ela informa o grupo que contramedidas imediatas são necessárias. 2 horas mais cedo, um IS não tripulado desenvolvido conjuntamente pelos EUA e Israel, o Silvário Gospel, tinha saído do controle e escapado do espaço aéreo durante vigilância. A equipe estrategiza sobre como derrubar o IS renegado, mas com ele viajando a velocidades supersônicas, eles têm apenas uma chance de acertar. Para ter sucesso, precisam de um IS que possa dar um golpe decisivo único, e Ichika é o único capaz disso. Porém, o desafio é descobrir como chegar ele perto o suficiente para lançar o ataque. Laura sugere usar um IS capaz de igualar a velocidade do renegado, mas Tabani entra com um plano melhor. Ela propõe usar o traje novo da Hulk como a chave para o sucesso deles. Tabani então relembra o incidente do Cavaleiro Branco que aconteceu 1 década atrás. 1 mês depois da Tabani revelar pela primeira vez a existência do IS, hackers tomaram controle de sistemas de mísseis no mundo todo, lançando 341 mísseis em direção ao Japão. No meio do caos global, uma mulher misteriosa pilotando um IS branco apareceu, neutralizou todos os mísseis e desapareceu, sem deixar rastro, como se nada tivesse acontecido. De volta ao presente, Hulk e Ichika são designados para a missão, que vai começar em 30 minutos. Enquanto ativam os trajes e se preparam para a missão, Ichika nota a animação da Hulk e pergunta se é porque ela finalmente tem o IS pessoal dela. Hulk descarta a pergunta, insistindo que é só o jeito dela. Shifuyu então contata eles para revisar os detalhes da missão mais uma vez. As respostas enérgicas da Hulk não passam despercebidas, levando Shifuyu a privadamente lembrar o Ichika de ficar de olho nela e fornecer apoio se necessário, já que a animação dela pode levar a erros. A missão começa com Ichika montando no traje da Hulk, aproveitando a velocidade incrível para se aproximar do Silvário Gospel. Conforme se aproximam, Hulk acelera e Ichika se prepara para acertar, mas o IS renegado de repente desvia, evitando estreitamente o ataque.
Ele rapidamente retalha, disparando os canhões neles. Forçados a se adaptar, Ichika e Hulk decidem se separar e atacar de lados opostos, mas o renegado se prova difícil de pegar, se movendo à velocidade relâmpago. Hulk lança as armas metálicas dela no ex-renegado e se prende nele, criando uma chance perfeita para o Ichika acertar. Porém, justo quando ele tá prestes a dar o golpe, Ichika nota uma nave por perto e hesita, preocupado com os civis a bordo. Hulk dispensa eles como criminosos, pedindo pro Ichika ficar focado na missão deles. Mas Ichika se recusa, dizendo que não pode simplesmente abandonar eles. Frustrada, Hulk insiste que ignorem a nave, mas Ichika de repente puxa ela para uma dimensão diferente, lembrando ela que não deveria menosprezar os outros agora que tem poder novo. As palavras dele atingem um acorde com a Hulk, deixando ela distraída e vulnerável. Naquele momento de fraqueza, o inimigo aproveita a oportunidade e ataca. Ichika intervém, protegendo Hulk da explosão e levando o impacto ele mesmo, caindo no mar. Ichika fica inconsciente e é levado às pressas para a enfermaria para o tratamento emergencial. Sobrecarregada com culpa, Shifuyu não consegue se forçar a visitar ele, enquanto Hulk permanece do lado dele, angustiada pelas ações dela durante a batalha. Maya mais tarde chega pedindo para Hulk fazer uma pausa e descansar depois de tudo o que aconteceu. Depois de sair da enfermaria, Hulk corre pela praia até colapsar de exaustão, perdida em memórias do passado dela com o Ichika. Enquanto reflete, Linguin se aproxima, culpando ela pela condição do Ichika, esperando provocar ela para ação. Linguin manda ela sair do desespero e recuperar a determinação. Mas Hulk, se sentindo derrotada, declara que não vai pilotar o IS dela nunca mais. Frustrada, Linguin dá um tapa na Hulk, tirando ela da resignação e reacendendo a determinação dela de lutar. Hulk então nota os amigos reunidos por perto, prontos para enfrentar o Silvário Gospel. Laura compartilha a localização atual do inimigo, e o grupo se prepara para partir imediatamente. Hulk avisa que isso vai contra ordens diretas, mas Linguin ousadamente responde que não se importam mais com as regras. Eles logo alcançam a localização do Silvário Gospel, e Laura imediatamente dispara um tiro do canhão poderoso dela, acionando alarmes de volta no centro de comando. Maya e Shifuyu, monitorando a situação, rapidamente percebem que as garotas desobedeceram as ordens e engajaram o IS renegado. Ao mesmo tempo, Silvário Gospel aguenta o ataque inicial e, sem esforço, evade o fogo de artilharia contínuo, desviando de cada tiro com velocidade incrível. Enquanto isso, Ichika se encontra num lugar sereno e isolado, onde encontra uma mulher misteriosa vestida de branco. Conforme ele se aproxima dela, o cenário muda, e um Is se materializa perguntando se ele busca poder. Mas Ichika permanece em silêncio, observando a cena se desenrolar. De volta ao campo de batalha, Hulk enfrenta o Silvário Gospel e consegue arrancar um dos braços dele, mandando o IS renegado caindo no mar. Porém, justo quando o time acha que tem a vantagem, Silvário reemerge da água, transformado e ainda mais poderoso, criando um canhão massivo que deixa todo mundo atônito. Na visão dele, Ichika finalmente responde afirmativamente à pergunta do Is sobre buscar poder. Quando perguntado por que deseja isso, Ichika declara que o propósito dele é proteger os amigos que lutam ao lado dele dos males ameaçando o mundo. De volta à batalha, Silvário Gospel começa a dominar cada um deles, causando dano pesado. Enquanto Hulk tá deitada no campo de batalha, cheia de desespero e ansiando ver o Ichika de novo, ele de repente aparece diante dela, chamando o nome dela. Ela fica inicialmente atônita e começa a chorar, mas Ichika rapidamente anima ela com uma saudação de aniversário, presenteando ela com uma fita nova antes de partir para confrontar o Silvário. Enquanto isso, Shifuyu recebe um relatório indicando que Ichika não tá mais na enfermaria. Maya, observando no monitor dela, nota que o Byakushiki evoluiu para a forma segunda mais formidável, Setsura. Durante a batalha, Hulk tá empolgada para lutar ao lado do Ichika. Conforme ela se deleita nisso, o traje dela ativa o Kanhanbu automaticamente, recarregando e restaurando completamente a energia do escudo dela. Ichika continua a luta dele com Silvário, a energia do escudo dele quase esgotada de levar múltiplos golpes. Hulk chega e pega a mão dele, instantaneamente repondo a energia do escudo. Eles então lançam um ataque coordenado no Silvário, que habilmente evade enquanto contra-ataca. Silvário mira na Linguin com uma saraivada de golpes, mas Charlotte intervém para proteger ela. Aproveitando a oportunidade, Ichika ataca do ponto cego do Silvário, arrastando ele para a costa do mar e aplicando pressão suficiente para exaurir a energia do escudo dele, finalmente derrotando ele. No retorno deles, Shifuyu repreende o grupo por desconsiderar ordens, mas também elogia eles pela performance. Mais tarde naquela noite, Shifuyu confronta Tabane, revelando que sabe que Tabane tem orquestrado eventos nos bastidores. De guiar o Ichika para um quarto com um IS e manipular o tempo para fazer parecer que ele podia operar, até causar um IS desconhecido a ficar renegado justo quando Hulk estava prestes a estrear no traje novo dela.
Shifuyu expõe os esquemas da Tabani. Percebendo que a fachada caiu, Tabani desaparece abruptamente. Enquanto isso, Ichika e Houki se encontram numa área adequada tentando desenvolver plot rapidamente. Mas logo são interrompidos pelas outras garotas que, impulsionadas pelo ciúme, começam a atirar neles. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.